2023, vimos a tecnologia avançar em diversas frentes e a inteligência artificial foi, sem dúvida, o tema que mais trouxe novidades e mobilizou debates ao longo do ano. O avanço dessa tecnologia provocou discussões sobre a ética por trás de seus usos, o impacto no mercado de trabalho e nos empregos atuais, a recriação da imagem de pessoas mortas, como no comercial de 70 anos da Volkswagen, em que uma projeção da imagem de Elis Regina contracenou com a filha da cantora, a também cantora Maria Rita, e até mesmo a criação de influencers virtuais por meio da inteligência artificial. O avanço dessa tecnologia traz também a preocupação com usos maliciosos, como para a prática de golpes e outros crimes. Por isso, a cibersegurança deve ser outro tópico em evidência no próximo ano. Outros aspectos ligados à tecnologia devem avançar de forma significativa em 2024, como a computação quântica, a computação verde, entre outros. Para projetar o que podemos esperar da tecnologia em 2024, o Direto ao Ponto conversa agora com o professor do Instituto de Informática da URGS, Jefferson Campos Nobre, que é doutor em Ciência da Computação pela mesma universidade. Bom, professor, quais aspectos e setores da tecnologia devem se desenvolver mais em 2024? No que devemos estar de olho nesse ano que começa? Especialmente nos últimos anos, nós vimos então uma grande evolução em relação ao uso de inteligência artificial em várias áreas do conhecimento, né? Então, eu acho que o que fica mais assim evidente nos últimos tempos são essas tecnologias que permitem interação em chat, como o próprio ChatGPT e outras tecnologias semelhantes, né? Mas assim, eu sou professor de segurança cibernética e então puxando mais para esse lado, né? O que nós percebemos é que nos próximos tempos vai haver uma evolução em relação ao uso dessa inteligência artificial e aprendizagem de máquina, tanto em relação a ataques que podem ser realizados com essas tecnologias, mas também com a evolução de algumas defesas que hoje existem e que elas fiquem então mais inteligentes, mais adaptáveis a novas ameaças. Certo. E para além da questão da inteligência artificial, o que a gente pode citar que outros aspectos assim tecnológicos devem ter um avanço importante aí neste ano que entra? Bom, então, assim, nós podemos algumas tecnologias que já estão sendo utilizadas, né, vão começar a ter uma expansão maior. Então, um exemplo que nós podemos comentar em relação a isso é a tecnologia 5G. Então, se supõe, então, que nos próximos, né, meses, né, nós teremos um aumento em relação à área de cobertura dessa tecnologia e também as velocidades que podem ser alcançadas. Então, algo que já está próximo, mas que nós vamos ver evoluções no uso mais cotidiano, em aplicações que consigam se aproveitar melhor dessa tecnologia. Algo também assemelhado à questão da internet das coisas, né? Então, esses pequenos objetos inteligentes que se conectam diretamente com a internet. Também nos próximos tempos nós esperamos que essa tecnologia seja também apareça com mais força, né, com mais capilaridade, mais ambientes diferentes, né? Então isso também é possível de se esperar. Então tecnologias que já estão conosco, mas que vão ter evoluções. E algumas tecnologias que estão aparecendo que vão ter evoluções, né? Entre elas, nós podemos citar a computação quântica, né? Então é um tipo especial de computador, vamos dizer assim, que é capaz de realizar algumas operações que para os computadores tradicionais são muito difíceis, e esses computadores então conseguem realizar essas operações de uma forma muito mais eficiente, muito mais fácil, e que é algo que vai ter um grande impacto na computação nos próximos tempos. Certo. Professor, eu acho que dentro do assunto tecnologia, a inteligência artificial certamente foi o tema que mais rendeu notícias, discussões, né, debates ao longo de 2023. Citar alguns casos assim que a gente teve esse ano um debate amplo sobre a recriação de imagem de pessoas mortas, por exemplo, com aquele caso do comercial da Uhum. Volkswagen, que recriou a Sim. Elis Regina. A gente teve casos de algumas agências aí mundo afora que criaram influencers virtuais por meio dessa tecnologia. Enfim, que é muito mais ampla que isso, mas para citar alguns casos. O que a gente pode esperar da inteligência artificial em 2024? Por que caminhos que essa tecnologia deve evoluir nesse próximo ano? Bom, eu queria começar assim respondendo a pergunta, né? E pensando nos casos que tu trouxeste, tem uma questão muito importante que é preciso ser pensada, que é a questão ética em relação ao uso da inteligência artificial.
Então, perfeito. essa é uma discussão que tem acontecido, inclusive em alguns aspectos de regulamentação desse uso. Então, diversos países têm produzido, né, regulamentações específicas, a União Europeia, por exemplo, né? Então, nós podemos esperar que alguns desses casos comecem a ser pensados, talvez de uma forma um pouco diferente. Então, uma tentativa de compreender quais são os usos dessa tecnologia que continuam respeitando as diretrizes éticas do nosso tempo, enfim, da nossa sociedade. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas a inteligência artificial, ela vem se incorporando, né, às diversas áreas da tecnologia. Então, na própria computação, né, nas diversas áreas que a computação tem, comunicação em rede, banco de dados, sistemas de todo tipo, sistemas de informação, nós vemos que a tecnologia, que a inteligência artificial, ela vem se incorporando. E isso também deve acontecer com várias outras áreas, né? Por exemplo, nos aplicativos que nós utilizamos nos aparelhos celulares, sei lá, nos totens de atendimento em uma rede de fast food ou em uma loja, né, em algo comercial. Então, o que deve acontecer é que essa tecnologia cada vez ela vai ficar mais pervasiva, o termo que nós usamos, ubíqua. Então, entre vários momentos do nosso cotidiano, nós vamos estar interagindo com computadores e com aplicações que têm inteligência artificial e provavelmente, com o passar do tempo, nós não vamos mais nos dar conta disso. Vai ser algo tão incorporado no nosso cotidiano que nós vamos tomar como algo assim comum, simplesmente, e não algo que nos chame muito a atenção, que é o que tem acontecido, né? Então, quando acontecem evoluções, essas primeiras evoluções, os primeiros contatos que nós temos com algumas tecnologias, em geral, no primeiro momento, existe um tempo até de aceitabilidade psicológica. E o Uhum. que provavelmente vai acontecer nos próximos tempos é que a tecnologia vai ficar tão incorporada ao nosso cotidiano que vai ser cada vez mais difícil de identificar quando ela não está sendo utilizada, por exemplo. Aham. Então, dá para se dizer assim que o que se espera de avanço para o próximo ano, para os próximos anos, seria a questão de estar mais próximo das pessoas, assim, estar mais perto do nosso cotidiano, ser mais comum a gente esbarrar, vamos dizer assim, no convívio com a inteligência artificial. Isso, e de forma cada vez mais adaptada ao humano, né? Uhum. Então, uma das questões que nós temos com o uso, por exemplo, de tecnologia, é que muitas vezes nós nos precisamos nos adaptar à tecnologia. Então, nós temos que entender, tem uma curva de aprendizado, né, de aprendizagem para uso de um determinado sistema, de um determinado equipamento, de algum recurso. Então, a tendência é que, com o passar do tempo e com a ajuda da inteligência artificial, nós vamos começar a ter sistemas que vão fazer o caminho ao contrário. O sistema vai cada vez mais se adaptar e se adequar, né, à nossa forma de interagir. Então, um exemplo que nós temos disso é o próprio processamento da linguagem natural. Então, cada vez mais os sistemas são capazes de entender, ao invés de comandos, né, assim, né, quem está acostumado a usar um atendimento telefônico, por exemplo, muitas vezes nós nos deparamos com um sistema onde eu preciso apertar, né, alguns números para dizer quais são o que deve acontecer na sequência, né, por exemplo, né, no Uhum. atendimento de um sistema. A tendência é que, com o auxílio dessa tecnologia, né, com a inteligência artificial aplicada ao processamento da linguagem natural, por exemplo, eu possa falar com um computador que vai compreender, como se fosse um atendente humano, o que eu desejo. Então, essa é uma dessas formas que eu estou comentando, assim, de adequações das tecnologias em função da inteligência artificial. Certo. Acho que esse é essa questão que o senhor falou de cada vez mais a linguagem, a inteligência artificial compreender a nossa linguagem e se comunicar de uma forma mais compreensível, acho que ele é um bom gancho para o nosso próximo tópico, que seria a segurança cibernética, a cibersegurança, Uhum, porque ao mesmo tempo que isso traz diversas facilidades, como o senhor citou anteriormente, né? Ele gera possibilidades de ataques e a gente tem que se evoluir as possibilidades de defesa, né? Por exemplo, a gente tem essas técnicas de deepfake cada vez mais uhum, desenvolvidas. Então, quer dizer, tu pode, por exemplo, usar uma imagem com uma qualidade muito realista e manipular o que que aquele personagem está falando, por exemplo. De que forma essas evoluções todas tecnológicas, de que forma a segurança está evoluindo, em que ritmo para dar conta desses avanços, assim? essa é uma ótima pergunta, né. Então, assim, começando pelo comentário que tu fizeste sobre deepfakes, né, então, muito comumente, né, alguns ataques que são realizados, né, por exemplo, quando a pessoa se passa por outra,
enfim, né, para pedir algum recurso, olha, mãe, estou precisando de um dinheiro, né, deposita nessa conta, ou paga esse boleto, que é um ataque muito comum que é realizado. Muitas vezes a solução para esse tipo de ataque era, né, os profissionais de segurança mesmo indicavam assim, não, pede para a pessoa falar contigo, né? Então, assim, num aplicativo de mensagem, a pessoa pode te mandar poderia, né, te mandar um áudio, por exemplo, para saber que era a pessoa mesmo. E o que tem acontecido é que nos últimos tempos, as tecnologias do tipo deepfake permitem que eu construa um áudio com a voz da pessoa falando o que eu quiser. Então, hoje, esse tipo de ideia, assim, de proteção que nós tínhamos como algo, assim, razoavelmente tranquilo de se utilizar, hoje talvez não dê conta mais de poder se verificar se é realmente a pessoa que está falando contigo. Então, hoje nós acabamos avançando nessas ideias para ter que outras, né, para ter alternativas em relação ao que você pode fazer para realmente identificar a pessoa. Então, do ponto de vista da tecnologia, da mesma forma que há evolução em relação à produção desses deepfakes, né, a ideia então é que a cibersegurança consiga então também produzir formas de se detectar isso, né? Então, na verdade, assim, é uma outra área do conhecimento, mas tem aplicações na segurança cibernética. Então, como nós podemos detectar como ou tem um deepfake, e também a produção de outros mecanismos de segurança que permitam que um deepfake desse tipo não consiga ter sucesso. Então, essa disputa que é algo comum assim dentro da tecnologia, né, entre o uso de uma tecnologia para atividades maliciosas, né, até para cometer algum crime, sempre vai andando, né, para passo assim com a produção de tecnologias que consigam também dar conta dessas novas ameaças. Então, nós estamos nesse momento onde, especificamente nessa parte de deepfakes, né, tem isso acontecendo, mas também em outras áreas da segurança cibernética, nós também temos avanços que estão relacionados com o processamento da linguagem natural. Então, por exemplo, né, como pedir, por exemplo, para uma determinada mecanismo de segurança ser instalado, ser configurado num computador sem que nós precisamos, por exemplo, né, precisamos fazer alguma interação com o computador, né, digitar comandos. Idealmente, eu poderia dizer para o meu computador, olha, gostaria de ter um mecanismo de segurança contra, sei lá, deepfakes no meu computador. Né? E daí o computador compreenderia a linguagem natural e também teria mecanismos internos a ele que permitiriam, então, que essa configuração, essa instalação fosse feita de forma automática. Né? Então, nós falamos algumas vezes, né, na ideia de redes e equipamentos e computação, né, baseada em intenções. Essa ideia de eu dizer qual é a minha intenção em relação ao que deve acontecer e aquele sistema computacional, aquele computador, aquele smartphone conseguir entender isso e realizar as ações apropriadas para conseguir chegar no que o usuário, na intenção do usuário. E quais são as principais preocupações da cibersegurança? Em que frentes esse setor deve avançar em 2024? Eu acho que uma preocupação importante, também linkando com o que eu comentei anteriormente, né, é em relação à computação quântica. Então, a Uhum. computação quântica, ela tem a possibilidade de fazer com que a nossa criptografia, que é aquela técnica que nós utilizamos para que documentos, que comunicações, mensagens que são enviadas não possam ser compreendidas por outras pessoas que não têm direito, né? Então, nos últimos tempos, nós falamos muito, por exemplo, sobre segurança fim a fim. Então, Uhum. eu mando uma mensagem do meu equipamento, do meu smartphone, para o outro smartphone, e ninguém, nem mesmo a empresa que oferece serviço, tem acesso a essa mensagem, porque ela é protegida pela criptografia, né? Então, Uhum. esse componente de segurança. E a computação quântica tem um potencial impacto em relação a isso de, por exemplo, tornar que essas comunicações não sejam mais privadas. Então, existe um esforço na área de segurança cibernética para que os sistemas, novos mecanismos sejam utilizados, os sistemas sejam atualizados para dar conta disso. Então, os grandes, né, fornecedores de tecnologia estão empenhados nisso. Então, esse é um movimento muito claro que vai acontecer. E outras características. Então, tem se falado muito, né, um termo que se utiliza, que é a segurança centrada nas pessoas, né, que é a ideia de que não basta eu ter equipamentos que sejam seguros, sistemas que sejam seguros, mas eu preciso que as pessoas que utilizam os equipamentos também adotem práticas seguras em relação a isso. E isso, obviamente, necessita de treinamento, de conscientização, né, vários aspectos em relação a isso. Então, tem um movimento da segurança. É interessante perceber que existem alguns movimentos dentro da área de segurança cibernética que são eminentemente tecnológicos,
no sentido de, por exemplo, né, enfrentar as ameaças da computação quântica, mas também tem alguns movimentos que são bastante relacionados com o humano, né? Uhum. Então, por exemplo, dá conta de que as pessoas precisam utilizar esses sistemas, elas precisam compreender como utilizar o sistema de uma forma segura. Acho que é importante também mencionar que cada vez mais nós temos pessoas com uma idade mais avançada que não foram, né, assim, educadas, talvez, corretamente no mundo digital e que precisam utilizar esses sistemas também de forma segura. Então é necessário que esses sistemas também evoluam para que eles sejam mais compreensíveis e mais fáceis de serem utilizados, por exemplo, pessoas que têm pouco letramento digital. Sim, tem um aspecto mais, vamos dizer assim, comportamental, além do aspecto tecnológico. Exatamente. Então Uhum. tem um aspecto que, né, tem algumas máximas de segurança que dizem exatamente isso, né? Que não basta se investir assim, uma quantidade significativa de dinheiro em tecnologia, se isso não for acompanhado, né, de melhorias nas práticas, de treinamento, de conscientização das pessoas que operam a tecnologia. Então, muitas vezes, tem muitos sistemas tecnológicos sendo utilizados, mas o usuário acaba caindo, por exemplo, num golpe assim de engenharia social, né, assim, de manipulação mesmo psicológica, e daí Uhum. não adianta todo aquele investimento que foi realizado não adianta. Então esses dois aspectos acabam andando lado a lado. E eu acho que também uma tendência com a evolução, né, com a maturidade de algumas áreas é dar conta disso, que nem sempre basta simplesmente se focar somente na evolução tecnológica, mas que é necessário se pensar que essas evoluções sejam pensadas em conjunto com aspectos relacionados, como tu comentaste, com aspectos relacionados com o comportamento das pessoas. Certo. Professor, o senhor citou a questão da computação quântica, e esse é um setor, é um mercado que está relativamente recente, eu acho, dá para se dizer assim, e que está crescendo muito rapidamente nos últimos anos, assim, com as empresas gigantes de tecnologia lançando seus computadores e avançando ano a ano muito fortemente. O que que dá para se esperar? Primeiro, eu queria que a senhora fizesse uma breve explicação no que consiste a computação quântica, o que que diferencia de um computador normal, vamos dizer assim, e o que que, em que pé a gente está, assim, o que que dá para esperar da evolução em 2024. Bom, então assim, né, de uma forma mais simplificada, os computadores quânticos, eles são computadores que operam segundo, né, as lógicas da física quântica, né. Então tem algumas características da física quântica que esses computadores conseguem se aproveitar, vamos dizer assim, e a partir disso eles conseguem, realizar algumas tarefas que são muito difíceis para os computadores tradicionais, como os que nós usamos comumente. Esses computadores têm a capacidade, então, de para algumas tarefas ter um desempenho muito melhor, mas assim, ele é tão melhor que em alguns casos, como eu estava mencionando, por exemplo, em relação à criptografia, ele tem a capacidade, um computador desse, por exemplo, de quebrar uma criptografia, né, ou seja, de conseguir decifrar um texto criptografado, né, com facilidade. Então, esses computadores têm essa característica, né? Eles não são computadores que, nesse momento, pelo menos, e a maior parte dos especialistas acreditam que nem para um futuro próximo, eles vão substituir os computadores que nós usamos comumente. Mas Uhum. eles vão ser computadores que, para algumas tarefas específicas, né? Então, eu falei, por exemplo, da questão em relação à criptografia, né? Que é a parte de segurança, que está mais relacionada com a minha área de estudo, mas esses computadores têm aplicações, por exemplo, para sistemas de simulação, né? Então, por exemplo, tem pesquisadores que falam, né, em grandes melhorias, por exemplo, para sistemas que fazem previsão de tempo, né, então questões Uhum. meteorológicas, né, e outras áreas de simulação também. Então, assim, eles têm um potencial muito grande, eles ainda são computadores, como tu comentaste também, que apenas os grandes players, assim, do mercado têm computadores desse tipo, né, mas se vislumbra que, né, com a evolução também, como tu comentaste anteriormente, que esses computadores acabem tanto crescendo de tamanho, mas também se difundindo, né? E aí as aplicações que eles podem rodar, né, que eles podem executar, comecem a ser oferecidas como um serviço. Então eu não preciso eu ter um computador quântico, mas eu posso com o meu computador, que nem nós fazemos hoje com a nuvem, né? Então tem Uhum. vários serviços que eu não rodo no meu computador. Eu acesso o serviço pela nuvem. Então imagine uma nuvem computacional, que nem nós temos hoje, só que conectado a essa nuvem nós vamos ter computadores quânticos. E aí os serviços que esses computadores oferecem vão poder ser utilizados através de um computador normal, como um tradicional, como nós estamos acostumados.
Então, o potencial de aplicações é muito grande, mas ainda, né, existem dificuldades técnicas para esses computadores serem utilizados em maior escala. Mas, assim, a grande maioria dos especialistas entendem que essas dificuldades devem ser enfrentadas e provavelmente muitas delas solucionadas nos próximos tempos. Então, é uma evolução muito grande, né? Para algumas áreas específicas é realmente assim uma revolução e vai demandar adaptações em vários dos nossos sistemas, né? Então, especialmente no sistema de segurança. Então, vários dos serviços que nós utilizamos hoje de nuvem, por exemplo, de serviços de mensagem, já estão se adaptando para ter versões que nós chamamos resistentes à computação quântica, né? Que vão poder continuar sendo utilizadas quando nós estivermos falando desses computadores. Mas ainda, né, só para fechar assim, né, a questão deles, são equipamentos ainda muito difíceis de serem operados, que precisam de um ambiente muito especial, assim, de cuidado, de utilização. Então, eles ainda não estão disponíveis e talvez não estejam, mesmo em médio, longo prazo, para os usuários assim, finais, mas que nós talvez possamos usar os serviços deles através da internet. Perfeito. Bom, professor, a gente falou um pouco sobre inteligência artificial, cibersegurança, deepfake, computação quântica, e acho que foram esses alguns dos nossos tópicos. Queria lhe perguntar se tem mais tópicos ou outros temas aí que o senhor acha que seja importante a gente ficar de olho em termos de tecnologia que vão aparecer bastante no próximo ano. Eu acho um tema, assim, né? Obviamente tem vários, assim, várias tendências, mas um tema que eu acho que é interessante nós saltarmos até, dadas as questões que têm movimentado a sociedade, não só no âmbito da tecnologia e da computação, mas é o que nós costumamos chamar hoje em dia de computação verde, né? Então, assim, essa ideia agora de se pensar a computação também considerando o uso de recursos, né? Então, obviamente, a computação demanda eletricidade, ela produz calor, né? Então, tem várias questões associadas com energia, vamos dizer assim, relacionado com a computação e que tem impacto, né? Então, isso, por exemplo, tem a ver, olhando de novo para a minha área de segurança cibernética, né? Então, quando nós usamos os recursos para oferecer segurança para um determinado sistema, para um determinado aplicativo, esses recursos de segurança, eles também gastam energia, eles produzem calor. Então, imagine isso sendo feito numa escala global, né, onde todas as pessoas estão utilizando, por exemplo, as nuvens computacionais, né, esses grandes provedores de máquinas de procura, né, de mensagens instantâneas, né, de redes sociais, e toda vez que eu estou fazendo uma interação com esses sistemas, eu estou rodando serviços de segurança, de criptografia, entre outras coisas. Isso gasta energia, né, energia elétrica, e isso produz calor. Então, uma tendência também que tem aparecido com bastante força na tecnologia são formas, né, a pesquisa e o desenvolvimento de formas de se realizar essas operações computacionais, mas evitando, né, ou diminuindo o uso de eletricidade e evitando, né, uma produção excessiva de calor, né, para troca com o meio ambiente. Então é algo que também está relacionado com as preocupações que se tem hoje em dia em relação ao aquecimento global, né, questões também energéticas. Então, eu acho que essa é uma tendência importante porque nós vamos prestar atenção no próximo ano e daqui para frente. Perfeito. A gente conversou com o professor Jefferson Campos Nobre, do Instituto de Informática da URGS. Professor, muito obrigado pela tua participação, pela atenção com a gente, pelas tuas informações. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição e deixo um abraço aos ouvintes. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse episódio tem produção e apresentação de Matheus Chaparini, edição de Aleph Alencar, assistência de Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.